Bem-vindo ao Representa Cast, o podcast da FEComércio RS. Aqui você escuta os parlamentares de um jeito diferente. Olá, sejam muito bem-vindos ao Representa Cast, o podcast da FEComércio RS. Aqui o nosso papo é diretamente com quem faz a política acontecer, os parlamentares da bancada gaúcha, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional. Eu sou Juliana Belmonte, jornalista do Núcleo de Marketing da FEComércio RS. E eu sou Jonathan Chiarel, advogado da Gerência de Relações Governamentais, e hoje temos o prazer de receber aqui Guilherme Pazin, deputado jovem, mas já veterano, com muita experiência, né? Foi prefeito eleito aos 29 anos em Bento Gonçalves, uma das grandes cidades aqui do nosso estado, importantes para a nossa economia em vários setores aí. E reeleito com 65% dos votos, né? Teve um mandato bastante bem avaliado pela população de Bento. Não à toa recebeu aí seus 57.922 votos, se não me engano, para ocupar uma cadeira no Parlamento Gaúcho. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Jonathan, Juliana. Um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho como é que é do outro lado da política, o outro lado do nosso trabalho, da nossa missão, mas também de assuntos relacionados ao varejo, ao comércio. Perfeito. E, enfim, é a nossa proposta, né, de falar um pouquinho para além das manchetes, às vezes a gente só fala da ordem do dia, né, só do que está nas manchetes, o que está na pauta, eventualmente o que chama mais atenção naquela semana, naquele momento, e não consegue, às vezes, conhecer. É uma das nossas propostas aqui no Representa Cast, é realmente apresentar os nossos representantes, né, no parlamento, para a nossa audiência, para os nossos representados aqui do comércio, turismo e serviços gaúchos. E abrindo aqui o nosso papo, deputado, eu gostaria muito de conhecer a sua origem política, né? Como que o senhor chegou até a política, se tem alguma inspiração, se é uma coisa de família, se é uma coisa, enfim, da onde que veio a sua motivação para ingressar mesmo nesse mundo, nessa carreira que não é fácil? Veja, não é fácil. Tem que ser compreendido como um lugar mais fácil para a aproximação das pessoas. Talvez por isso que eu participei desde muito cedo de movimentos de aglutinação de pessoas, desde minha lembrança mais remota, com movimento estudantil, secundarista, depois universitário, muito envolvido em movimento estudantil, presidente de centro acadêmico, de diretório regional de estudantes da Universidade de Caxias do Sul, lá em Bento Gonçalves. E a partir disso fui convidado a conhecer uma instituição partidária, que era o Partido Progressista Brasileiro, na época, o PPB, e me envolvi já no movimento de juventude partidária e a partir daí não parei mais, né? Fui convidado a fazer parte do movimento municipal, depois do movimento estadual, e quando buscávamos que o nosso diretório municipal colocasse um candidato jovem ou a juventude do partido pudesse indicar um candidato para concorrer a vereador nas eleições de 2008, articulamos, o partido falou, ok, indiquem, olhamos para o lado, não tinha ninguém, tá, Guilherme, então vai você. E aí concorri pela minha primeira vez a vereador em 2008, aos 26 anos. Não me elegi, fiquei primeiro suplente, a 8ª votação do município, mas por critério de legenda partidária, a gente não fez o número de votos para fazer a 3ª cadeira. Então, entendi que precisava buscar experiência para conversar com a população, uma forma a ser compreendido como um candidato viável. E já formado em Direito, em Gestão Pública, também em curso superior, fui convidado para assumir um espaço político dentro do governo do estado à época, governador Ieda Crucius, convite feito pelo ex-deputado Jerônimo Gergen. E aí fui assessor da Secretaria de Ciência e Tecnologia, diretor, depois fui convidado a ser chefe de gabinete, trabalhei também com o deputado Jerônimo, chefe de gabinete da Secretaria de Ciência e Tecnologia, trabalhei com o deputado Jerônimo Gergen na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. Em 2012, isto é, 4 anos depois da minha primeira experiência como presidente do Diretório Municipal do Progressistas de Bento Gonçalves, fui convidado então a não concorrer mais a vereador e sim a prefeito. Fui candidato eleito o prefeito mais jovem do município de Bento Gonçalves aos 29 anos e reeleito com a maior votação da história do município em 2016. E aí de lá para cá elegi meu sucessor, que é meu secretário de saúde, hoje prefeito reeleito de Bento Gonçalves, o Diogo Siqueira. E em 2022 eu fui eleito, depois de 32 anos que o nosso município não apresentava um deputado estadual, fui eleito
deputado com a terceira maior votação da minha bancada, dos progressistas, a 17ª votação do Estado, com 57.922 votos. Grande. Tens algum momento marcante, assim, que na tua vida que fizeste tu decidir, é a política que eu quero, vou seguir nesse caminho, vou seguir esse rumo da política? Teve algum momento, assim, mais intenso que fizeste tu olhar para esse lado? Olha, como disse, desde muito cedo eu participei de movimentos de aglutinação, né? Sim. Era o capitão do time, era quem organizava as coisas. Sempre eu me lembro estar reunindo pessoas. Não tenho lembranças de movimentos ou momentos de solidão. Sabe? Mas quando eu já fazia parte do movimento estudantil e fui filiado no Partido Progressista, eu lembro ainda naquela insegurança de concorrer ou não como como vereador à época, eu lembro que um prócer do nosso partido, ex-deputado federal, ex-prefeito Darcy Posa, ele fez uma indagação. Ele falou assim: olha, tu prefere ficar sentado em casa, no sofá, apontando os problemas e reclamando da vida, ou tu prefere arregaçar as mangas e fazer parte da solução? Isso marca a mim até hoje falecido ex-prefeito, meu mentor político, meu padrinho político Darcy Posa. Isso vem até hoje comigo, né? Eu prefiro apontar os problemas ou fazer parte de uma solução, né? De um encaminhamento. E é isso que mantém o meu foco de trabalho, assim, é isso que baseia as minhas atitudes. De não apenas concordar por ser base de governo, aprovar aquilo que eu não considero correto, isso eu não faço, e tampouco ter uma postura pura e simplesmente crítica. Um cacoete que trago da prefeitura é buscar soluções, né? Então eu busco apontar as soluções, busco fazer parte da construção de soluções por um caminho que eu considero mais adequado. Sim, o senhor mencionou... Por favor, senhor, não. Só tenho 42 anos. Para quem quer viver até os 120, eu sou um jovem garoto ainda. Ainda tenho limiar. Tu mencionaste o senhor Darcy Posa. Ele foi a tua maior inspiração, assim, na política, para seguir a carreira? Sem dúvida. Lógico, a gente tem fases da nossa vida que a gente enxerga, né? Bons caminhos. Aqui na política gaúcha, Celso Bernardi, pelo quesito de moralidade, a própria governadora Ieda Crucius, né? Um processo de gestão que o Estado do Rio Grande do Sul desconhecia até então. Veja, não é nem do meu partido, né? Mas tem uma admiração, uma admiração incrível, né? Aquilo que ela fez sob o aspecto de estrutura organizacional para o Estado do Rio Grande do Sul é incrível, né? Acompanhamento de processos, indicadores, algo que na sociedade civil, na iniciativa privada já era muito comum, mas trazer para o poder público ela superou muitas barreiras, né? Mas, sob o aspecto de formação política, sob o aspecto de cidade de Bento Gonçalves, Darcy Posa, para mim, pessoa que eu embargo a voz pensando nele, porque ele me ensinou muito e ele acreditou em mim quando eu era um jovem, mais um jovem na política, e ele fez muitas provocações que elas todas hoje eu entendo que eram testes de fogo, assim, olha, levanta e faz, né? Não fica esperando alguém te pegar pela mão, vai e faz. As coisas vão fazendo sentido, total, né? Total sentido. E olha como é interessante, hoje deputado estadual, ele foi deputado federal por 3 oportunidades. Eu a todo momento, e ele me ajudou muito na minha pré-campanha. No dia 21 de setembro de 2012, então antes mesmo da minha primeira eleição a prefeito, ele adoeceu, ele teve uma isquemia, evoluiu para um AVC e ele ficou em estado inconsciente pelo meu primeiro mandato inteiro, e no primeiro ano do meu segundo mandato ele veio a falecer. Então eu não pude compartilhar a experiência com ele, eu não pude pedir aconselhamento. Isso faz muita falta, né? No mundo político. Eu que já não tinha meu pai, já tinha falecido há bastante tempo. Então, mas a todo momento, até hoje, e vai ser, eu tenho certeza, até o final da minha missão, né, política, eu fico pensando, todos os momentos de decisão, todos os dilemas, o que será que ele faria naquele momento, sabe? Porque ele foi uma pessoa que impôs um processo de gestão muito forte para o nosso município, uma coerência administrativa muito forte, uma pessoa que acreditava muito no empreendedor, na propriedade privada, no respeito à família, uma pessoa que ele materializava muitos dos princípios que eu acredito dentro da minha estrutura partidária e política, e ao mesmo tempo ele sempre foi alguém muito popular,
Alguém que os jovens queriam estar do lado, e ele com uma idade muito mais avançada, mas sempre foi uma pessoa legal, sabe? E é o que eu tento mostrar na política hoje. A política ela não tem que ser enfadonha, chata, aquela política que muitos fizeram para afastar os outros, né? A política ela foi, olha, vejam bem, muitas dessas cortinas de fumaças que soltam em torno das questões políticas, ela é feita para afastar as pessoas que querem fazer coisas boas, sabe? E não, quando eu comecei falando, tem que fazer política, sabe? A política tem que ser legal. O Darcy fazia isso com a gente, ele tornava aquela coisa engessada e tal, como algo legal, algo atrativo para fazer. E quanto mais atrativo tem, mais pessoas boas se envolvem. E aí a gente vai tendo uma sociedade mais legal. Viver tem que ser legal. A política tem que ser legal, o nosso trabalho tem que ser legal, sabe? Tu tem que ter prazer e disposição para fazer isso. Perfeito. A gente acaba vendo hoje em dia, né, o debate público acaba tratando as questões, às vezes, de popularizar pautas ou popularizar o debate público, como tornar populista, raso ou às vezes demagogo, né? E não precisa ser assim, pode ser feito de uma forma profunda. Popular é muito diferente de populista, sem dúvida. Sabe? Por isso que eu inverto o termo, né? Mas eu mudo o termo e falo assim, a política tem que ser algo legal. Tem que ser algo legal, tem que ter prazer, sabe? Prazer ao ponto de tu entender o seguinte, cara, não é o que eu queira para minha vida, não quero participar, ok, mas eu quero estar próximo, aconselhando, quero poder falar sobre política. Ao longo do tempo, muitos maus políticos venderam a ideia de que política era coisa ruim. Sim. E falando isso, eles se acobertam por todo, se blindam, estão camuflados no meio. E não é. Ao longo do tempo, tu vai descobrindo que a política tem muito mais pessoas legais, assim, fazendo parte, pessoas bacanas que têm a sua visão de mundo, sua forma de compreender as coisas e ninguém precisa concordar em tudo. Mas a política tem que ser legal, tem que ser bacana, tem que ser desmistificada, até porque ela precisa ser acessível a todos. E até o deputado trouxe uma passagem, enfim, sobre a gestão da governadora Ieda. E o senhor tem essa compreensão, até por já ter sido gestor público, né, ordenador de despesa, enfim, seja na secretaria, seja como prefeito. Acho que ainda na como secretaria prefeito... eu não cheguei a ordenar despesa. Perfeito. Mas como chefe de gabinete, né, uma organização administrativa bem dela. próximo. Eu era bastante jovem, né? Coragem dos secretários que me convidaram. Mas como prefeito, sim. Como prefeito, eu fiz a gestão de um orçamento anual de, sei lá, na época, eu assumi com 330 milhões de reais de orçamento, 332, sem aumentar um único imposto. Entreguei para o meu sucessor um orçamento de 700 milhões de reais. Duplicou. Eu reduzi tributos, apostei no empreendedor, busquei desmistificar a política pública, né? Busquei torná-la mais acessível, mais fácil, mais leve, segundo o município a implantar a lei da liberdade econômica, inclusive, e mais que dobrei o orçamento da cidade. Dá para fazer, por isso que eu venho batendo tanto nos meus posicionamentos na Assembleia Legislativa. Dá para te aumentar a arrecadação reduzindo tributo. É só acreditar naquilo que é função precípua da administração pública, que é fazer pela população. Ao longo do tempo, os governos foram se afastando daquilo que deveria ser objeto do seu trabalho, que é o povo. Então, fiz isso, dá para fazer. Perfeito. O senhor tem um relato, né, um testemunho e 2 mandatos de prefeito demonstrando isso. A questão, aproveitando esse link, né, o senhor acredita que quem teve essa experiência como chefe do Poder Executivo, quando chega no Legislativo Estadual, por exemplo, uma discussão maior em relação à questão do Estado, né, os conflitos de interesse regional, normal, como qualquer parlamento, seja estadual, seja a nível federal, né? O senhor acredita que tem uma visão diferente por ter passado por essa experiência anteriormente, assim, de eventuais colegas, não digo nem sem juízo de valor, né, mas certamente tem uma leitura diferente da situação? Eu acho que sim. Eu acho que ter uma representação em qualquer parlamento, seja estadual, nacional, de agentes políticos que tenham passado pelo Executivo Municipal faz bem para o processo de análise de projetos. Da mesma forma como o cheiro da rua, né? A pessoa que vem da iniciativa privada, seja pelo empreendedorismo, seja pelo trabalho, também é importante que esteja no parlamento. A mistura disso tudo, ela dá a riqueza do processo. Mas sim,
estar no parlamento e converso com colegas que foram prefeitos. Na minha própria bancada, nós temos 4 de 7 deputados, 4 ex-prefeitos, né? Então, o argumento ele soma. Ele é bem diferente, porque a gente sabe ou compreende o impacto de cada uma daquelas propostas dentro de um processo de execução. Então, respondendo objetivamente, eu acho que faz bem ao parlamento ter representantes que já foram prefeitos de suas cidades ou ordenadores de despesas. Da mesma forma como é importante tu ter gente de força de segurança, gente da classe escolar, acadêmica, da agricultura, da prestação de serviço. Essa a riqueza do todo. Aí traz uma visão mais holística, imagino. E um resultado mais rico, né? Mais rico porque tu tem a soma de experiências, né? Eu acho que a tua vida é a soma das experiências que tu viveu. E a prefeitura ela é algo muito intenso. Do dia para a noite tu passa a responder pelos problemas de uma cidade. Tu passa a ser um generalista porque tu tem que falar sobre tudo. Tu tem que buscar organizar essa orquestra, né, como um maestro em todas as frentes, desde problemas de saúde, de educação, alternativas para o desenvolvimento econômico, para a empregabilidade, a mobilidade urbana, pautas da agricultura, do interior, de estrada, e todos esses assuntos caem na tua mesa. Então, quando tu sai de uma prefeitura, e aqui eu não quero entrar no mérito, se for bom prefeito ou não prefeito, eu acho que os resultados eles vão te dizendo isso. Mas tu sai da prefeitura com uma bagagem, uma riqueza de argumentos muito importantes, sabe? Então, isso, para um parlamento que a gente avalia também processos dos mais distintos e de temas mais diversos, é muito importante mesmo. Não, aqui não estou fazendo campanha aí para só ter prefeitos, não. Mas eu acho que ter ex-prefeitos ou pessoas que passaram por experiências como essas dentro de um parlamento enriquece o debate, assim como os outros representantes. Perfeito. Exato. Deputado, olhando para o nosso cenário atual, assim, o que você acredita que sejam os maiores desafios para o nosso estado e para o Brasil durante os próximos anos? Assim, o que a gente tem? Eu acho que tanto para o Rio Grande do Sul quanto para o Brasil, o tema da responsabilidade fiscal, os gastos públicos, eles precisam estar no topo de qualquer preocupação. É isso que eu busco alertar a todo momento, assim como de demais colegas. Porque a responsabilidade fiscal é a mãe de todas as responsabilidades. Acredito muito nessa frase já batida, né? A Ieda falava muito sobre isso. Guardei. Tu não consegue resolver problema de saúde sem recurso. Sim. Tem gestão? Claro que sim, mas chega até um limite da tua gestão. Tu precisa ter recurso para compra de insumos, medicamentos e profissionais, contratação. Tu não consegue resolver tantos problemas de educação se tu não tiver condições financeiras para fazer esses enfrentamentos. Então, se nós olharmos a arrecadação pública e o orçamento público e compreender que ou tu reduz despesas ou tu aumenta a arrecadação e o povo brasileiro e gaúcho não consegue, não tem mais espaço para aumentar a arrecadação por meio de tributos, não tem como aumentar, não se pode, pelo contrário, tem que reduzir, tu tem que fazer um trabalho muito forte para compreender a tua matriz de despesa e aí sim reduzi-la. E não é simples, porque absolutamente tudo que tu reduz, tu vai impactar em algum ponto da tua gestão, ou na questão de expectativa de aumento de salário por parte de corporações de servidores, ou em cima de algum programa existente que ele atinge alguma categoria da sociedade, ou tu vai ter que cortar, tu vai ter que fazer boas escolhas, inteligentes escolhas. E aí, com isso, tu tem que comunicar muito bem, tu tem que conversar com a tua sociedade, tu tem que estar aberto a escutar, e além de escutar, ponderar aquilo que tu escuta, né? Não adianta pura e simplesmente fingir que tu está escutando a tua população. Tu tem que ponderar as alternativas dadas. Mas o cuidado com a despesa é aquilo que vai estar acima de qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas tem a questão das mudanças climáticas. Claro que é importante. Sem dinheiro tu não vai resolver nada. Sim. Mas a questão da educação. A educação é o futuro da sociedade. Tem gente do meu mundo aí que fala essas frases bonitas, né? Sim. Agora, não adianta tu falar isso se tu não tiver um cuidado com as despesas. Amanhã tu vai estar querendo aumentar imposto e aí tu vai estar prejudicando a tua população. Então, tem que fazer o tema de casa. Gestão das tuas despesas. Exatamente. Nessa linha, assim, né? Até a Juliana provocou
vale para o Rio Grande do Sul, vale para o Brasil, né? Mas no Brasil se discute um pouco, a nível federal, se discute um pouco o engessamento da máquina pública constitucional mesmo, né? Se fala alguns especialistas, assim, os quais eu sigo, citar, por exemplo, o Marcos Lisboa, é secretário de Política Econômica, presidente do INSPER, enfim. Fala muito sobre a necessidade da desvinculação, desindexação de receitas, né? Que talvez para o Rio Grande do Sul tenha um impacto ainda maior, considerando a nossa mudança do perfil etário, né? A gente está... É o caso, por exemplo, acho que ele é bem emblemático da educação, né? A gente tem uma questão de vinculação constitucional, de despesas. Educação, especialmente educação de base, acaba tendo um custo maior, com uma população jovem maior. O Rio Grande do Sul está se invertendo essa questão. E às vezes o que a gente precisa no Rio Grande do Sul, na questão de gestão, pode já ser, e aí a questão da dificuldade, né? Às vezes é impopular. Olha, tem uma cidade que perdeu boa parte ou a maior parte da sua população mais jovem, não precisa ter mais escolas. Às vezes precisa ter menos escolas com um melhor aproveitamento do recurso, enfim. E como o senhor vê esse debate de desvinculação, desregulamentação, desindexação das receitas num cenário em que tudo vira fla-flu? Não se tem mais como... Essa é uma questão um pouco técnica, assim, tem que se discutir, eventualmente, ter essa vinculação constitucional, seja para a saúde, seja para a educação, seja outras vinculações ou indexações que a gente tem. No caso de aumentar salário mínimo, tem um impacto previdenciário bastante significativo. Tivemos o debate do mínimo regional. Tivemos o debate do mínimo regional. Mais um ano. Posicionei contrário a tudo isso. Deputado, sempre um dos nossos paladinos na defesa, né? Fazer política exige coragem. Quem não tem coragem pode estar em qualquer lugar e vai ser feliz, qualquer lugar. Mas na política não é um bom espaço. A gente tem que tocar nesses assuntos. Tem muita gente que não quer conversar sobre determinados assuntos. Por exemplo, a educação. Veja a estrutura educacional, por mais esforço que os nossos professores da rede estadual tenham, esforço mesmo, dedicam vida e tal. O Estado do Rio Grande do Sul não tem condições de manter toda essa estrutura. Não tem. Qual é a função precípua do Estado na questão educacional? Não seria o ensino médio? Pois é, por que a gente não avança no debate de passar todo o ensino fundamental para os municípios? Os municípios passam a ser remunerados com Fundeb, com salário de educação, com todas as outras situações, e por compreender que os seus filhos estão dentro de uma escola, e não apenas na escola do município ou na escola do Estado, eles passam a ter uma estrutura diferente. O povo cobra do próprio prefeito isso. Os prefeitos querem isso. Por que não é feito? Porque existe a corporação, porque nós vamos ter dificuldade. Poxa, política exige coragem. Tem que ser feito. Desvinculação, desindexação, é um tema que precisa ser cumprido. Hoje a gente tem fundos bilionários no Brasil, trilionários em alguns casos no país, com recursos que estão lá bloqueados, paralisados, e tu tem falta em outros que são mais necessários. Então, fazer política, ela exige desassossego e coragem. Vejam o caso das emendas parlamentares. O caso das emendas parlamentares, ele chegou a ser algo grotesco. Eu lembro quando eu iniciei na política, um deputado federal, ele tinha uma gigantesca vantagem perante a qualquer outro. Qualquer outro que ousasse ser um deputado federal. À época, eu me lembro que eram 4,5 milhões de reais, ou 4 milhões de reais por ano em emendas parlamentares. Hoje a gente está com... Qual é o recurso que um deputado federal tem em emenda parlamentar? Se não me engano, em caso de 77 milhões. Não, 77 são os senadores, são 40 milhões de reais por ano por deputado federal. Isso sem fazer parte da base de governos, sem contar emendas de bancada ou de comissões. É pura e simplesmente um recurso vinculado de obrigação de execução, então são emendas impositivas. Multiplica isso tudo. Aí tu pega um senador que tem o dobro. Hoje, o Congresso Nacional tem mais poder de investimento do que o próprio Poder Executivo. Não faz sentido algum. Daí vai dizer, Guilherme, quer dizer que se tu for deputado federal tu não vai usar a emenda parlamentar? Quer dizer que as emendinhas que tem aqui de deputado federal tu não vai usar? Não, claro que eu vou, mas eu vou continuar criticando até a gente entender uma massa crítica suficientemente adequada para conseguir fazer o enfrentamento disso e a mudança. Sim. Porque está errado. Da mesma forma como o Poder Judiciário legislar, né? O Poder Legislativo executar, o Poder Executivo, que é quem tem a função constitucional de fazer, ficar aí jogando para um lado e para o outro, está completamente equivocado. Então, a gente tem que enfrentar absolutamente tudo isso. Hoje,
Os governos não cortam, não fazem a gestão das suas despesas, são cobrados porque o nosso país, querendo ou não, um país, como é que dizem, em desenvolvimento? Não, país subdesenvolvido, né? A gente tem... A gente gosta de um eufemismo, né? Vamos assumir o que a gente tem. A gente tem potencialidade, tudo certo e tal, estamos avançando, ok? Mas tem muita coisa a ser feita, sabe? Olha a condição das nossas estradas, olha a condição da nossa saúde pública. Tem muito ainda a ser feito. E, ao mesmo tempo, a gente se dá o direito de não assumir essas responsabilidades. A gente gasta no meio, não tem recurso para fazer fim. Daí vai precisar fazer o quê? Pô, precisa fazer estrada, vamos botar pedágio. Pô, Guilherme, quer dizer que tu é contra a concessão e privatização? De forma alguma, sou a favor, sou um liberal. Eu acredito piamente que o poder público é incompetente para fazer de determinadas funções, principalmente as finalísticas. Sim. Agora, eu não sou um maluco de achar que o poder público ele deva privatizar e, ao mesmo tempo, cobrar os tributos que vinham cobrando antes, quando a função era tua, que é o meu debate aí no bloco 2 das concessões. Poxa, quer colocar a praça de pedágio? Não tem problema, mas o que tu vai abrir mão daquilo que tu está arrecadando hoje de tributo? Porque não faz sentido, tu vai deixar de ter despesa, ao fim e ao cabo tu vai ter uma arrecadação maior a partir da movimentação financeira que o privado vai fazer lá. Sim. E tu quer continuar arrecadando a mesma coisa? Não pode. Então a gente tem que ser minimamente decente com os conceitos. Minimamente decente. Fazer processo de concessão e privatização não pode, de forma alguma, fazer a população compreender que isso vai dar aumento de custo para ela, ou vai ter uma sobretaxação. Então, são essas coisas que a gente tem que começar a organizar na sociedade. E para isso precisa coragem. Fazer política precisa coragem. Quem não tem, sugiro fazer outras coisas. As coisas fáceis já foram resolvidas no nosso estado, no nosso país. Agora ficaram o estoque das coisas difíceis. Perfeito. Certo. E falando do nosso setor, assim, deputado, na tua atuação, assim, quais são as principais interações com os empresários e representantes do comércio e serviços? Todas, principalmente as tributárias, né? A gente trabalha ativamente para não permitir sobretaxações ou aumento nas questões tributárias, aumento de custo para os empreendedores, porque não é para o empreendedor, para o CNPJ. A gente sabe que todo aumento de custo, principalmente tributário, ele vai recair no povo, que é o consumidor destes serviços, destes produtos. Sim. Então, a interlocução com o setor, com a FEComércio, de forma bastante específica, na questão de compartilhamento de estudos, debate de posições e proposições, discussões sobre relatórios que a gente tem sobre determinados projetos, compreensão por meio do parlamentar, porque parlamentar, assim como o ser humano, né, eu acredito piamente que existe um brilhante, né? Todos os outros são pessoas. Sim. São pessoas. Então, eu não acredito nessa história de dom, de que tem alguém, embora alguns se vendam assim. Eu acredito no esforço, né? No esforço e na cooperação de informações, a gente cercar de pessoas competentes, com capacidades maiores. Então, a FEComércio nos ajuda, como parlamentares, a isso. Nem sempre a gente converge em cima de entendimento. Perfeito. E talvez a função da assessoria parlamentar da FEComércio ou das outras entidades não é forçar o deputado a pensar de alguma forma, Sim. mas é subsidiar informações. É por isso que a gente trabalha muito forte, principalmente nas questões tributárias e de regulação de mercado. Sim. E como que o senhor avalia o papel da FEComércio no apoio às pautas do setor e às construções das propostas legislativas? Olha, eu avalio super positivamente, até porque a gente tem uma convergência de ideal. Sim. A gente defende muito propriamente as mesmas coisas, né? Um Estado mais enxuto, que ao fim e ao cabo, por ser mais enxuto, onere menos o empreendedor e o cidadão, um Estado menos regulamentado, que também reduz custo para os empreendedores. Então, é um mundo que a gente compactua e compartilha. Então, eu avalio de forma extremamente positiva e olha, grande parte dos colegas que são dessa vertente ideológica também. Que bom. O deputado, com certeza, é um dos nossos grandes parceiros lá na casa. Foi, como ressaltaste aqui, um dos nossos paladinos ali na discussão do salário mínimo regional, que é uma pauta muito cara que para todos os nossos empresários, para casa. Entendemos que no debate público ela é
mal interpretada. As pessoas ainda vendem a discussão do salário mínimo regional como se fosse dar um aumento de fato e não é verdade. Na verdade, não é um piso, eles impõem um próprio teto, mas é muito difícil falar sobre É esses muito complicado. temas. Como nós falamos antes da educação, como tem temas de saúde pública, sabe? Exatamente. Todos aqueles projetos maravilhosos, daquele público universal e gratuito. Não tem gratuito coisa nenhuma, Não alguém vai existe pagar almoço por grátis. isso. Não tem, e a população precisa compreender de forma mais clara. Daí eu puxo para mim, a culpa é minha, eu não consigo me fazer entender, eu não consigo... quem tem essa visão de mundo às vezes não consegue popularizar ou tornar o argumento legal. Vamos voltar àquela primeira questão. Pode ser o tornar caso. o argumento mais legal, aquela coisa que, tu vai discutir na fila do banco, Dá uma certa leveza para o assunto. Claro, né? porque senão é muito tecnicista, é muito quadradinho e às vezes não tem como sair É difícil. desse É detalhe. científico muitas vezes, né? E a Mas a ciência não é população tão realmente compreende que o salário mínimo regional é algo extremamente positivo para elas e eu defendo de forma cabal que ela é um limitador das possibilidades, tal qual jornada de trabalho, sabe? Falar em jornada de trabalho fechada como nós temos hoje é uma loucura, é uma loucura. Hoje, e eu particularmente defendo sobre experiências, né? Estou falando sobre evidências e experiências internacionais, que o empreendedor precisa ter a liberdade de negociar com o colaborador, com o trabalhador. Ou melhor, o trabalhador tem que ter a possibilidade de negociar com o seu empregador um contrato de trabalho que faça sentido para ele. Pra vida dele. Sabe? E essa condição é muito mais relevante do que uma jornada fechada. Tentou-se fazer isso na reforma trabalhista, ela foi defenestrada, criaram uma nuvem assim de problema, que ela era isso, que ela era aquilo, e agora já foi completamente distorcida. Pelo judiciário, né? Não foi Também, mas pelas centrais sindicais. Vamos lá, existe muita gente que sobrevive, né, em cima desse meio. E eu não falo sobre o aspecto pejorativo, porque quando a lei existe... Tá tudo certo, tá tudo certo, mas existe uma estrutura muito pesada que ninguém quer abrir mão das suas condições. Mais uma vez, mais um assunto que é muito difícil de falar. Bastante. Agora, eu fui eleito para posicionar aquilo que o meu eleitor ele pensa e aquilo que eu acredito, por óbvio, né? Me coloquei nessa condição. Então a gente vai com esse processo de coragem tentando tornar o assunto mais palatável, mais legal, mais popular, para as pessoas também compreenderem que a vida ela não é de um único caminho, né? Não, existem formas da gente atingir os nossos objetivos, de nós construirmos sociedades melhores, e uma delas é aquela que eu defendo e que muitas vezes vem tendo respaldo, inclusive na federação como nós temos aqui. Sim. Né? Desculpa, só aproveitando esse outro ganchinho que o deputado trouxe, nessa linha do trabalho mesmo, da jornada, o que se vê nos países que são desenvolvidos, que são referência de qualidade de vida, ou de renda, ou enfim, qualquer que for o indicador, em geral são países que têm uma liberdade de contratação, né? E eventualmente as pessoas trabalham até mais, ou trabalham menos, a depender da sua necessidade. Um pai, mãe, enfim, de repente precisa ter uma jornada de 6 horas diária, contrata 6 horas, existe um salário mínimo hora para evitar eventual exploração, mas o que se vê na verdade é que o salário mínimo é pago via de regra só para entrada de mercado, né? Para quem está no primeiro emprego ganha um salário mínimo. Isso mesmo. É o que se verifica nas nações desenvolvidas, é que via de regra ganham mais, bastante mais até. Mas tem gente que acha que algumas nações são desenvolvidas por acaso, porque tem alguns iluminados, mas não, é por práticas como essas e por se deixar discutir caminhos diferentes daquilo que foram feitos. No Brasil, talvez a coisa mais difícil é inovar. E não falo nem na inovação, no empreendedorismo, na tecnologia, é fazer diferente. Inovar ideias. No setor público é uma desgraça isso, sabe? Tu tem que fazer aquilo que o outro já fazia. Por quê? Porque sempre foi feito assim, e daí tu vai indo e como se verdade fosse e imutável permanecesse. Não, a gente tem que se dar o direito a compreender o diferente e buscar avançar, porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. É regra de vida, né? Não espere resultados diferentes se tu não mudar a forma de fazer. Exato, exatamente. Deputado, quais suas principais preocupações assim na Assembleia Legislativa atualmente? Tem algum projeto que o senhor esteja tocando, mais envolvido, assim, acompanhando mais de perto? Eu não sei quando esse nosso podcast ele vai ao ar, mas nessa semana ela ressalta a preocupação que a gente tem desde 2024
com as mudanças climáticas e os efeitos dela. Um dos casos, um projeto de lei que tem um cuidado muito grande, um carinho muito grande, é o projeto de lei que cria a política estadual de desassoreamento de corpos hídricos no estado do Rio Grande do Sul. Um projeto que ideologicamente foi paralisado dentro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. E a gente vem buscando convencer os nossos colegas que se a gente não olhar para os nossos corpos hídricos, a nossa sociedade ela vai pagar um preço muito grande. Vejam, a gente está aqui, vamos lá, metade de junho, final de junho, a gente recém teve mais um evento forte de inundações com um volume de chuvas que foi 50%. E nem 50% do que nós vivemos em 2024. Os rios estão altamente assoreados e a gente já conviveu agora com pontos de inundações. Então, vamos olhar para o leito dos rios, vamos incentivar a navegabilidade, transporte hidroviário. O Rio Grande do Sul é o segundo estado em potencial hidroviário da nação. Segundo. E, na verdade, a gente não usa em absolutamente nada navegação, muito pouco, né? Quase nada. E é uma infraestrutura que, como dizem os americanos, que Deus deu, né? Eles têm lá muito o Mississippi para escoamento. E a gente tem aqui um muita potencial. Coisa, sabe? Só que o que acontece? 40 anos de negligência, de omissão por parte dos governos, negligência e omissão. A sociedade também, ela deixou de lado a importância dos rios, que em regra foram os atores de desenvolvimento de muitas regiões do nosso estado, né? Cidades históricas que por portos hidroviários elas se desenvolveram, hoje estão aí à mercê das chuvas. Então, a gente trabalha a utilização dos sedimentos dos rios como forma de pagamento, a fruição de tudo isso, a reestruturação das calhas dos rios, dos arroios, o trabalho nessa base para que a gente evite o assoreamento dos rios com a recomposição de matas ciliares, compartilhamento de licenciamento com os municípios. Então, é uma riqueza muito grande. Sim. Só que veja, a gente vive a República dos Estudos, daí alguns dizem, a gente tem que fazer o estudo, daí é o estudo do estudo do estudo e mais estudo, e o dinheiro que tu tem para executar, para fazer as ações, tu gasta em estudos. E veja, não é uma crítica ao setor acadêmico, pelo contrário, muitos tentaram me distorcer sobre isso. O ano que passou, inclusive, me cancelar politicamente, não conseguiram, por óbvio, porque a crítica que eu faço à República dos Estudos, ela pura e simplesmente demonstra a falta de ação dos governos. Porque governos que não agem, não executam as suas ações a partir dos estudos executados, elas precisam fazer novos e atualizados estudos para poder executar. E como não faz estudo do estudo do estudo. O diagnóstico vira um fim em si mesmo. É justamente isso. E aí o dinheiro, ele fica, o recurso, que é do povo, né? Vamos deixar muito claro, essa história de dinheiro público aí, Tátira já nos deu um tapa na cara lá no passado, mostrando que não existe. Eles ficam pura e simplesmente sendo geridos no meio. Então a gente tem corporações que se nutrem disso por inação dos governos. Então, venho tratando isso com muito carinho, venho tratando muito forte a questão dos pedágios, que nós falamos anteriormente, por não ser contra concessões e privatizações, defendo um projeto de lei que tramita na Assembleia, que possibilita a compensação de recursos em até 50% no valor do IPVA por meio das tarifas de pedágio pagas em rodovias gaúchas. Por que o IPVA? Bom, primeiro porque ele nasceu como uma prestação para desenvolvimento das nossas estradas. Os tribunais eles já desvincularam esses recursos, no entanto, ele é o recurso mais aproximado, né? Porque tu paga de acordo com o teu veículo automotor. Então, esse projeto ele visa compensar até 50% do valor do IPVA, porque a outra metade é recurso de município, eu não mexo em recurso de município, mas sim 50% do Estado, tendo em vista que é vontade, pela legislação atual, o Estado é que provoca essa questão da concessão e privatização. Então, isso equaliza, gera justiça tributária, tu escolhe aonde tu vai pagar, se tu vai pagar para o Estado em rodovia estadual ou se tu vai pagar pelo privado em rodovia privatizada ou concedida. Então, são projetos, além dos mais de 30 que a gente tramita, mas que eu tenho uma atenção mais do que especial. Tramito projeto de segurança pública, retirando medidas de contrapartida do PSEG. O PSEG é um ótimo projeto que os governos estragaram, né? Cobrando contrapartida do privado para poder fazer aquilo que o Estado deveria fazer. Uma loucura. Então a gente tira tudo isso. Esse é um projeto que realmente teve foi, se não me engano, criado
na 2 legislaturas atrás, salvo o melhor juízo. Talvez o isso. PSEG, e teve um... Não, foi na legislatura passada, eu acredito. Talvez no começo da passada, 19, e teve realmente uma grande adesão aqui. Porto Alegre se viu muito aqui na região também. Floresta, com o Instituto Floresta, teve uma atuação muito destacada. Mas não faz sentido, né? Porque o PSEG, ele, na verdade, aproxima o arrecadador de tributos, né, da execução. Tu indica onde, de acordo com a política estadual, a política regente, aonde tu quer ver o teu recurso, né? Mais viatura, armamento e tal, da tua cidade, da tua região e tal. Mas para isso acontecer, tu tem que pagar 10% a mais do tributo que tu já deveria pagar. Não faz sentido, sabe? O governo é um ser, eu não estou falando do governo do Estado, estou falando do ente estatal, desse, do outro, do próximo. Perfeito. Mas é um ser... É um ser que ele age, parece que por conta própria, sempre tentando tirar mais dinheiro do teu bolso, quando na verdade ele deveria proteger aquilo que é comum a todos. Sim. E o melhor dinheiro deles, acreditem em mim, acreditem, aqueles que estão nos assistindo. O melhor dinheiro é aquele que fica dentro do teu bolso, onde tu faz a escolha de onde ele vai ser aplicado. É isso, pura e simplesmente isso. Milton Friedman tem uma explicação muito boa sobre as 4 formas de gastar dinheiro. Enfim, pouco longa, não vou nem adentrar, mas... Resume aí para eles. Basicamente, quando o privado, quando tu gasta o teu dinheiro contigo mesmo, é quando tu vai melhor ponderar o custo-benefício, quanto vai sair do teu bolso e qual é a qualidade do produto ou do serviço que tu está buscando. Basicamente, a melhor forma de se gastar dinheiro é gastar o seu dinheiro consigo mesmo. E na mesma explicação, Friedman bem trata que a pior forma de gastar dinheiro é gastar o dinheiro dos outros com os outros, onde tu não vai estar nem preocupado com quanto vai gastar, nem com a qualidade do que tu vai estar adquirindo. Mas é isso aí mesmo, é a minha crítica. Friedman, ele fala sobre o recurso público, é a minha crítica sobre os serviços prestados pelos governos. Quando eu defendo concessão e privatização, diferente do Bloco 2, que está errado no conceito dela, mas porque todo serviço executado pelo Estado, vamos pensar rodovias. Sim. É ruim por essência. Os governos são ruins. Ou é mais caro do que tu pagaria na iniciativa privada, ou a qualidade é mais duvidosa do que aquela que tu contrataria para a tua própria obra, ou ela é mais lenta, mais demorada do que tu faria na tua contratação. Tu não tem processo de exigência, é menos eficiente. Ou as 3 coisas juntas, que é o que mais claramente a gente enxerga por aí. Então não faz sentido tu pagar mais caro numa qualidade duvidosa, num tempo maior de execução do que o privado faria. Bom, isso não quer dizer que conceder é a maravilha do mundo. Porque se tu não tem processos de fiscalização, de gerenciamento de tudo isso, de regulação, que é o que a gente chama no poder público, se tu não tem uma condição de regular isso sob o aspecto de fiscalização e de cobrança, de fazer bons contratos, com cronogramas bem feitos, com indicadores bem mostrados, bom, até a privatização fica ruim, que é o que a gente enxerga muitas vezes no setor de saneamento. Exato. Foi feita uma privatização e eu ando muitos municípios do interior. Sim. E as reclamações elas aumentaram. Porque, bom, é importante, é uma área da ciência que a gente tem que compreender sob o aspecto de pesquisa. A questão das concessões de energia elétrica aqui na região que é mais recente aqui, ela tem uma crítica muito forte. Bom, tem que dar tempo ao tempo, estava muito ruim o teu inventário e tal. Ok, mas a gente tem que olhar isso, porque senão a gente acha que, e vende uma ideia que não é verdadeira, que só porque privatizar é bom. Não, calma lá. Sim. Existe boa e má privatização. Ou o outro lado que diz o seguinte: viu como privatizar é ruim? Vamos manter no público. Aí vamos contratar gente, e aí o teu tributo ele serve para manter pessoas. Sim. Ou manter o meio e não para prestar serviço. Aí fica errado de novo. A gente tem que cuidar, e eu faço isso no meu trabalho, para que os governos eles não desvirtuem boas ferramentas de gestão, como é o caso de terceirização e privatização. E nesse caso não deveriam aumentar alguns critérios assim, totais, né, para a privatização totais, em si. Só que governos eles são soberbos, né? Eles não admitem erros. Eu faço parte disso, né? Eu não estou apontando, eu estou me incluindo nisso. O poder público muitas vezes ele não admite erros. Se não admite erros, ele não conserta as suas ferramentas, não tem a chance. E nós como sociedade somos iguais, então a gente precisa
ter coragem. Mais uma vez, ter coragem para assumir isso. Tem que ter coragem lá em Brasília para, quem sabe, chamar uma nova constituinte. Agora, não sei se o perfil vai estar adequado, mas tem que discutir. Tem que discutir, porque os valores estão invertidos, as funções estão invertidas. Montesquieu, coitadinho, deve estar sofrendo nesse momento, né? Mas vamos lá, vai ter uma série, não vai ser um programa, né? Nós vamos ficar aqui. Essa vai dar, a gente pode fazer uma temporada aí sobre a Constituinte. Isso é difícil. Não, mas precisa. De fato, nós temos desafios se tu talvez já insuperáveis. Pô, não faz sentido. A gente aqui contando moeda para fazer saúde pública, que tá um caos, né? Daí tu vem, por causa da tabela SUS e tal, não sei o quê. Mas aqui a estrutura do Estado e tal. Contando moeda, outro poder gastando como se não houvesse amanhã. Criando despesa, tudo. Voltando aquilo que já tinha sido eliminado no passado, como se nada tivesse acontecido. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Sabe, a gente precisa se colocar, e eu vejo, vamos lá, o próprio legislativo também, muitas vezes excedendo as suas condições, aumentando suas regalias. Aqui no Estado é um pouco diferente, né? Foi feito um trabalho no passado bastante enxugar as coisas, mas os outros poderes não. E aqui não estou apontando, eu estou dizendo que todo mundo sobrevive da mesma condição. Perfeito. Todo mundo, mesmo aquele que paga tributo, ele recebe em serviço, deveria receber. Aquele que presta serviço público e servidor público não pode ser mal visto, não pode de forma alguma, porque presta um serviço importantíssimo. Agora também, ele não está no Olimpo, né? Ele está na sociedade. A gente tem que buscar razoabilidade em tudo. Esse gancho assim, ele é bem interessante em relação à discussão que não é feita, acho, em qualquer nível. As nossas discussões orçamentárias acabam quase não existindo, né? Estamos gravando hoje, que é dia 23? Nessa semana vamos ter agora audiência sobre orçamento do Estado, enfim. E seja pela forma, seja, enfim, as limitações até de praxe mesmo da nossa Assembleia Legislativa, mas as audiências públicas, em geral, elas tratam especificamente de problemas concentrados, interesses concentrados, é normal. As pessoas, no geral, não têm condições de estar acompanhando as discussões no dia a dia, se mobilizam quando tem alguma coisa mais urgente que vá afetar seu interesse de curto prazo, porque, enfim, precisam estar preocupadas com o ganha-pão no dia a dia e suas outras questões. Mas as nossas discussões de orçamento, elas acabam sempre esvaziadas, porque é isso, interessa a todos e a ninguém, a não ser aqueles que tenham eventuais vantagens mais concentradas. Então acaba não se tendo uma discussão de fato. E nessa situação que o deputado trouxe, que acho que é um dos debates pertinentes do nosso Estado, são a inexistência de limites orçamentários, basicamente. Especialmente para os demais poderes que não o executivo. Acaba que vimos aí o descontrole fiscal no Estado até idos de 2019, 20 ali, ainda se tinha atraso salarial, se teve parcelamento no executivo, que é quem presta a maior parte dos serviços, né? Não podemos, de forma alguma, não, a questão não é desmerecer, não, seja não o legislativo ou, acho que todo mundo está ou compreendendo, o né? O poder executivo é o que executa o serviço saúde, público, educação, ponto, né? Que é para isso que o cidadão ele paga seus tributos, né? Para ver serviço sendo executado. Isso. Só deixar muito claro, porque senão vai ter alguém no comentário, mas não falou, não, calma. Não, mas de fato. E aí, essa discussão orçamentária talvez fosse o momento, ou enfim, a ocasião anual para se discutir se tem sobras em eventuais poderes ou eventuais orçamentos que poderiam ser melhor alocadas. Não sei se o senhor entende que essas criações, e aí essas criações de eventuais vantagens que tenham sido até mesmo votadas pela Assembleia Legislativa. A gente teve um caso recente de fim da questão das licenças-prêmio. Teve uma deliberação, o Parlamento Gaúcho decidiu pelo fim das verbas, e elas estão voltando agora por decisão administrativa. Decisão administrativa do poder. Do poder. Pois então, esses poderes não estão mais afeitos, não estão mais... não vou dizer nem afeitos, não estão mais submetidos à legalidade, eles podem. Existem discussões aí e se podem porque tem sobra orçamentária. Seria talvez nessa linha? Não sei o que o senhor pensa dessa linha, assim. É que quando alguém se considera o poder,
ou quando um grupo se considera o poder, aí muda muita coisa, né? A gente tem que voltar a discutir tudo isso como sociedade não como corporação, sabe? Hoje eu vejo que são grupos de interesse. Na Assembleia Legislativa a gente tem muitos grupos de interesse. Isso é normal. Assim como a federação representa aqui um grupo de interesse. Um grupo de interesse. Um grupo de comércio, interesse turismo, que serviço. está mais próximo da sociedade, né? Que é o que a gente precisa. Mas a gente tem que se permitir discutir o nosso Estado e o nosso país de forma mais interessada no coletivo e menos na corporação. Só assim. As peças orçamentárias, há muito tempo, elas vêm com aquela condicionante de serem, como é que os deputados, aí tem alguns deputados mais antigos que falam com peças de ficção, né? Não é bem isso, sabe? Não é bem isso. É que ela é envolta a um tecnicismo chato, que ela é toda cheia de dados, e quem é do executivo sabe como funciona, para nós é mais fácil a leitura, mas se não, é um calhamaço de folhas que tem ações, tem subdivisões, tem isso, tem aquilo, que às vezes parece que ela é feita para que a população não compreenda. Cada item daqueles, ele é uma parte de uma política pública, né? Então, quanto mais itenzinhos, mais políticas públicas tu vai ter, mais grupos, mais ações, mais gente, mais isso, mais departamento. A gente só vai conseguir avançar se a gente começar a simplificar as coisas e se der o direito a focar os nossos esforços. O que é a nossa prioridade agora? Bom, se a nossa prioridade vai ser o enfrentamento às mudanças climáticas, a gente tem que compreender que ou a gente vai enfrentar isso com dinheiro novo, isto é, cobrando mais tributo, ou a gente vai ter que reduzir ações, deixar de fazer determinadas situações para focar naquilo que é o nosso problema de momento. A gente está disposto a isso? Falou, uma pergunta retórica, como sociedade. Sim. Se a gente não conseguir responder isso, o único caminho vai ser ou ter serviços precarizados, como a gente tem em muitos casos, ou aceitar debates de aumento de tributos, que eu particularmente não aceitarei. Eu vou ser contra sempre tudo isso. Mas a gente tem que falar, porque não adianta a gente ter muita frente de trabalho, a gente tem muita frente, a gente tem política pública para tudo. Para absolutamente tudo. E se não tem, amanhã vai ser criado, né? Amanhã a gente tem reunião, tem CCJ, tem pá. Se a gente quiser atuar em tudo, ou a gente precisa ter dinheiro infinito, ou vai ser absolutamente tudo mal feito. E fazer mal feito gera um custo gigantesco, e custo para o serviço público é machucar bolso de cidadão. Sim. Então a gente tem que repactuar tudo isso, tem que repactuar, tem que passar régua em muita coisa. Infelizmente é assim. Senão, não tem alternativa. A gente tem política pública para tudo. Tudo. Não tem dinheiro para fazer tudo. Então, ou a gente precisa ponderar, foca e tenha serviços bem feitos em menor quantidade, ou a gente tem que aceitar que esse é o país que a gente escolheu. Desculpa, eu não quero aceitar isso. Sim. Como é que o nosso amigo Marcel Manhattan falou? Eu não quero um outro país, eu quero um outro Brasil. É isso. Vamos, que na verdade falou com essa frase de efeito muito bonita, por sinal, espontânea, aquele momento, foi que a gente precisa rediscutir as coisas. Tem que rediscutir. Se a gente não aceita rediscutir, não tem por que reclamar. Sabe? E é simples. Simples assim. São as escolhas, né? São escolhas, mas a gente tem que aceitar rediscutir. Tem que aceitar. Perfeito. Exatamente. Estamos nos encaminhando para o final, né, Ixi, Jonathan? Nem perguntaram. Mas mais uma perguntinha aqui, deputado. Como que você vê... Nem perguntaram se eu sou faixa preta realmente de jiu-jitsu e sou. olha Por isso aí, que eu falei, curiosidades. Jonathan Curiosidades. vai começar a cuidar, assim, Guardar. sempre que eu falo. Até... Opa! Desculpa, não vou atropelar a pergunta. Faça, depois a gente traz já. Todas as entrevistas perguntam, é verdade que tá assim? Pois é, essa é uma curiosidade, eu realmente não estava por dentro dessa... Mas olha só, quem luta não briga, né? Sem dúvida. Acho que artes marciais é uma... Geralmente quem pratica atividade marcial, quem praticou, é uma pessoa mais equilibrada, mais ponderada, fala mais manso. Mais tranquilo. Bem, então, deputado, como que você vê o impacto das decisões do Parlamento Estadual na vida dos empreendedores e dos trabalhadores do comércio? Total, inclusive para o mal, mas também para o bem. Sim. Sabe, o profissional do comércio, o empreendedor, ele segue norma, né?
pelo positivismo das coisas, a gente segue as normas. As normas, elas são feitas, em regra, pelo parlamento, né? Lá, o Poder Legislativo é que rege as coisas, o Poder Executivo deveria executar a regra proposta pelo parlamento. Não é bem assim o desenho das coisas, né? Tu tem outros decretos e outras situações. Mas são impactados. Por isso que o profissional do comércio, o empreendedor, ele precisa compreender a importância de uma federação, como é o caso da FEComércio, estar sempre próxima dos poderes legislativos, para que possibilite, com argumentos, com dados, com estudos, compreensão sobre os impactos. Exato. É justamente isso, a compreensão sobre os impactos. Quem vai decidir ao fim e ao cabo é o legislador, na verdade é a população que escolhe o seu legislador. Exatamente. Mas a federação, ela tem por prática fazer com que o legislador compreenda os impactos positivos, mas principalmente os impactos negativos de suas escolhas. E eu sou um que absorvo muito isso, né? Que faço o consumo desses relatórios, dessas oportunidades de compreensão da onde chega, né, a elasticidade das nossas ações. Perfeito, perfeito. E aproveitando aqui, né, deputado, vamos nos encaminhar para o final. Acabamos até não abordando a sua faixa preta aí, que é uma das questões relevantes que o senhor, aproveitando já esse gancho, né, quando não está trabalhando, né, no seu mandato, que é contrário senso aí de muita gente, do que muita gente pensa, deputado geralmente trabalha demais. Trabalha muitas horas por dia numa jornada que não vai de segunda a sexta das 9 às 18, né? Mas quando tem aí um tempinho livre, o que o senhor gosta de fazer para além do trabalho, assim? Olha, ultimamente eu estou correndo, mas aí a gente corre ou muito tarde de noite ou muito cedo de manhã. Sim. Durante o dia não tem como, final de semana também não. Fico com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, raramente, mas é o momento que a gente tem. E fico próximo das bases, né? O que eu mais faço é ficar próximo das bases, visitando municípios, estando próximo de setores que a gente trabalha e defende. Me dedico muito às pautas que eu levo como muito próprias, que é o desenvolvimento econômico, o vinho de forma bastante específica, né? A cultura do vinho, porque tem esse hobby, né? Tem esse hobby, mas um hobby muito bom, inclusive, bom. né? Peraí, mas é que eu não estou na questão do consumo, eu estou na questão da bandeira de defesa. Estou um pouquinho antes, mas também chego nas duas. Nas duas. Muito próprio, né? Trabalho com o turismo muito forte, muito forte. Acho que não é o futuro, né? Era o presente de muito tempo atrás, mas que a gente deixou passar. Foi compreendendo o turismo de forma ainda amadoresca, né? Estamos melhorando ao longo do tempo, mas hoje é uma pauta que a gente tem que correr atrás, porque a reforma tributária, que é um absurdo, né, que foi feito, divirjo de muitos, mas eu acho, acho ruim, ela mudou então o polo de arrecadação tributária, que hoje ainda é a questão da produção, e ela passa a ser pelo consumo. Então é o consumo que vai reger a tua majoração tributária. E a gente não está se dando conta disso. O consumo hoje, como tu potencializa o consumo? Atraindo gente para consumir na tua localidade, no teu estado, no teu município. É turismo. E o estado do Rio Grande do Sul, ele é vocacionado em absolutamente todas as suas regiões, para alguma característica turística, né? Cultural, paisagística, sobre a questão de trabalho, a questão rural, a questão de tantas outras situações. E a gente está demorando um pouco para compreender que turismo é negócio, é business, e se é negócio, é business, ela precisa ter um penso por trás, ela precisa ter uma estratégia. Então, venho buscando pautar isso bastante também, e a minha maior bandeira é respeitar o pagador de impostos. É isso. Perfeito. Então, nos encaminhando para o final, deputado, eu queria um spoiler. Quais são os seus planos? Estamos em ano pré-eleitoral, né? 2026 aí temos eleições. O que o senhor pretende para o ano que vem? Deve concorrer uma cadeira, renovação da cadeira na Assembleia Legislativa? Então já respondeu. Não, estou questionando. Vai buscar uma vaga no Congresso? Quais são os seus planos? Olha, eu saio de uma região que ela estava com dificuldade de representação sob o aspecto de visão de mundo que tem. Tá? A visão de direita, muito clara, de respeito ao pagador de impostos, de enaltecimento das nossas vocações e dos nossos produtos. Então, uma carência muito grande.
não sou mais um deputado apenas do meu município, né? Isso tem os vereadores, eu sou um deputado estadual, eu busco ampliar as minhas fronteiras e levar essa visão de mundo que tenho para outros lugares. Então eu pretendo concorrer novamente a uma cadeira na Assembleia Legislativa, porque entendo o momento de dificuldade que o Rio Grande do Sul passa e uma necessidade de nós olharmos o Estado. Vejo que tem muito especialista em política até econômica de outros países, gente que está discutindo muito mais ideologia e tal, ou nação, quando na verdade nós estamos em um Estado com gigantescos problemas estruturais, problemas de legado e passivos em diversas áreas. Nós estamos com estruturas precárias, nós estamos com corporações e categorias, problemas gigantescos dentro do espaço público. Então eu vejo que se eu tenho vontade de ajudar a resolver alguns problemas da minha sociedade, eu quero resolver os problemas do Estado do Rio Grande do Sul neste momento. Então vou me dedicar a mais uma eleição nesse sentido, buscando olhar o Rio Grande, buscando ajudar o Rio Grande a sair dessa situação mais pesada. Assim, a gente está com inúmeros momentos que estamos repisando os mesmos argumentos. É problema, é dívida, é precariedade, estamos com problema, questão logística, veja, a gente não consegue fazer um segundo porto no nosso estado, porque tem gente que acha que vai tirar o volume do atual porto de Rio Grande. Não faz sentido algum. A gente parece que não quer imitar processos de desenvolvimento que acontecem em outros estados. Então, acho que aqui é um momento de foco, e eu vejo o futuro do Rio Grande do Sul como o futuro da minha dedicação, sabe? Eu quero olhar para cá nesse momento. Perfeito. O caso do Porto mesmo, Santa Catarina aqui é um estado muito pequeno, tem uma série de portos. Desculpem, pessoal, eu perco a linha quando falo nessas coisas, sabe? A gente é refém de estrada ruim, a gente não tem mais malha ferroviária, não tem. Um desinvestimento. Que era ruim, acabou em agora 2024, não tem nada. Sabe? A gente não pode falar em transporte marítimo, transporte por cabotagem, porque vai ferir um outro porto, não faz sentido algum, sabe? Então, me parece que a gente não está mais discutindo os caranguejos, né, que falava-se no passado, a gente está discutindo qual é o peso da âncora que nós temos no nosso estado, porque todo mundo está puxando para baixo e puxando muito forte. E a gente tem que mudar esse mindset, a gente tem que mudar essa forma de ver as coisas, porque do jeito que está ao longo do tempo, a gente só está indo para baixo, a gente está cavando cada vez mais esse poço e não está se dando conta que a gente está muito distante da saída dele. Então, clamo a todos a darem um tempinho nas discussões, né? Falar da política argentina, falar não sei o que, disso, daquilo e tal. Vamos começar a discutir o Rio Grande do Sul com mais seriedade, sabe? Vamos começar a discutir os nossos problemas e a solução deles. Muitas vezes deixando de lado quem criou o problema ou quem é o responsável por eles, mas discutir soluções. Então, clama isso, porque nesse mundo de engajamento e likes, parece que vale mais a pena tu ser histriônico, bater e criticar, ou falar de Cuba, ou de Rússia, ou de China, ou de não sei o quê, do que realmente buscar solucionar os problemas. E eu acho que está errado. Sinceramente, eu acho que está errado. A gente está botando energia demais aonde o resultado não vai influenciar tanto a nossa vida do que cuidar do nosso quintal, que é o Rio Grande do Sul. Exatamente. Deputado Pazin, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de compartilhar um pouco da sua trajetória conosco. Obrigada. Que é isso, Juliana. Prazer. Muito obrigado, deputado. Sempre muito bem-vindo à nossa casa, sempre um grande parceiro. Muito obrigado pela sua participação, esperamos tê-lo em breve aqui conosco. Que bom, Jonathan, um abraço, obrigado pela oportunidade, é muito bom poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Aproximar a atividade política da população, e isso a gente faz falando, a gente faz comunicando, então é sempre bom mostrar o Guilherme sem a gravata, né? Perfeito. É isso, pessoal. Para quem nos ouviu até aqui, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do RepresentaCast, o podcast da FEComércio RS. A gente volta em breve com mais um bate-papo direto com quem nos representa no parlamento. Até lá. Nos siga nas redes sociais, acompanhe os nossos últimos e o próximo episódio também. E não se esqueçam de conhecer a plataforma Representa Mais, onde podem ver todos os posicionamentos da federação e os temas que estão em discussão no Parlamento Gaúcho e no Congresso Nacional. Obrigado. Obrigada. Esse foi o RepresentaCast.
Acompanhe a FEComércio RS nas redes sociais e compartilhe sua opinião sobre os projetos em andamento na plataforma Representa Mais. Esperamos você no próximo episódio.